Boa noite, queridos, tudo bom? Como é que está? Como é que foi a sua segunda-feira, terça-feira? Que bom podermos estar juntos aqui nessa quarta-feira. Eu creio que você que está ligado, que está nos ouvindo, você esteja crescendo e a sua fé esteja aumentando, porque a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir. E a cada quarta-feira nós estamos ouvindo palavras de fé, palavras que nos jogam para cima, né? Que nos motivam a caminhar nesses momentos em que o mundo está vivendo. E é importante a gente não somente ter fé, mas colocá-la em prática. Mas essa noite eu quero falar sobre conquistar a vitória sobre o medo. O medo, ele tem sido algo que tem abalado a fé de muita gente. E eu quero falar esta noite um pouco sobre isso. Eu espero ser um instrumento para abençoar a sua vida. Você que está ligado, você que está nos ouvindo, ou você que no futuro irá nos ouvir, que Deus possa abençoar a sua vida através desta palavra, amém? Vamos fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer esta noite, pelo esse grande privilégio que nós temos de podermos estar na tua presença, podemos ter comunhão com a tua palavra. Deus, esta noite eu quero ser um instrumento para abençoar essas vidas que está ligada conosco, que está nos ouvindo. Deus, fala a cada coração, quebra toda resistência em nós, Deus, e que teu Espírito tenha a liberdade para falar aos nossos corações. Deus, eu quero ser um instrumento e uma ferramenta esta noite, para abençoar todos aqueles que estão ligados conosco. Esta é a minha oração, é em nome de Jesus, amém e amém. Eu espero que você esteja com seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus, que está registrada no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Veja, querido, não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo um momento na sociedade em que a grande assolação é o medo. Todos nós, uns e numa dimensão muito grande, está com muito medo, outros mais ou menos, e alguns com muito pouco medo, mas essa é a nossa realidade hoje. Nós estamos vivendo esse momento na sociedade, em que o medo tem tomado conta. Veja, milhões de pessoas estão debaixo do domínio desse espírito chamado medo. Veja, de uma hora para outra, a pessoa passou a ser refém do medo, não é verdade? De uma hora para outra, o medo entrou na vida da pessoa e tornou ela refém. Veja, esta passagem que nós acabamos de ler, João, ele fala que o medo, ele produz tormento. João aqui está dizendo que o medo produz tormento, e o tormento, nós já sabemos que não vem de Deus. Nós sabemos que o tormento vem de Satanás, o tormento vem dos demônios, porque Deus não traz tormento, Deus é paz. O Espírito Santo traz tranquilidade, o Espírito Santo traz confiança. Veja, querido, porque o medo exagerado não vem de Deus. Todos nós já sabemos disso. O medo, ele até faz parte da nossa vida. É importante que em certos momentos nós tenhamos medo, sim. O medo muitas vezes nos livra de situações difíceis. Mas o medo exagerado, o medo que é levado para o pânico, não deve fazer parte da nossa vida. Veja, quando entendemos que a origem da vitória sobre o medo é o amor, que o verdadeiro amor está em Deus, o verdadeiro amor está em Cristo, querido. Então nós temos condições de caminhar em autoridade. João, ele diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo.
E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a origem, sabe, do medo, e nós já aprendemos isso em algumas quartas-feiras passadas, quando nós entendemos isso, e quando nós entendemos que Deus é o amor, veja, e que o verdadeiro amor está em Deus, está em Cristo, então nós temos condições de caminhar em autoridade. Pois isso, o nosso Deus nos amou e já nos deu essa conquista. Deus tem nos amado, Deus tem te amado, e Deus já nos deu essa conquista. Jesus na cruz do Calvário venceu também o medo. Veja, porque o medo, ele é um problema real. O medo não é algo fictício, não é uma invenção da mente da pessoa. O medo, ele não somente paralisa as pessoas, como também as afasta de Deus. O medo é real. Veja, daí a verdade da palavra, dizer que o perfeito amor lança fora o medo. Jesus constituiu espiritualmente a sua igreja. Quando Jesus instituiu a sua igreja, e ele, quando constituiu espiritualmente a sua igreja, justamente diante de um altar, sabe, conhecido e temido na época dele. Quando Jesus ergue a igreja, quando Jesus institui a igreja, foi um momento, foi uma época, né, em que havia um altar conhecido e temido. Era um altar ao Deus Pan. Um Deus chamado Pan. Uma entidade chamada Pan. E veja, porque nesse altar, no altar do Deus Pan, se derramava sangue em sacrifícios humanos, de sacrifícios humanos. Nesse altar, pessoas humanas eram sacrificadas a esse Deus, a essa entidade. A palavra Pan vem de pânico. O pânico vem da palavra Pan, que é uma entidade. Veja, porque diante desse altar e em afronta total diante do poder de intimidação de Satanás, Jesus, ele delega da sua própria autoridade ao apóstolo Pedro. Nós vemos isso na palavra de Deus. E através do apóstolo Pedro, também a igreja, ela recebe essa autoridade. A igreja espiritualmente, ela é formada ali, nesse exato momento. Mateus 16, 18 e 19 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Veja, querido, Jesus, ele delega da sua própria autoridade à igreja. A igreja tem autoridade para agir no nome de Jesus. E eu quero falar, começando a mensagem, eu quero falar esta noite sobre como conquistar a vitória definitiva sobre o medo. Nós já sabemos, aprendemos em mensagens passadas, que medo é um espírito. E ele entrou lá no jardim do Éden, ele começou lá. Ele teve acesso lá, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. E nós vimos ali que eles começaram a se esconder de Deus, porque eles tinham consciência, eles sabiam do que eles tinham feito. Eles sabiam de que eles tinham desobedecido uma ordem expressa de Deus. E eles começaram a se esconder. E quando Deus pergunta por eles, e Deus já sabia onde eles estavam, o que estava acontecendo, e Deus pergunta: onde vocês estão? Eles: estamos escondidos, porque tivemos medo, temos medo. E ali, esse espírito entrou e começou a agir na terra, nos seres humanos. Então veja, querido, para conquistar a vitória definitiva sobre o medo,
Nós precisamos tomar algumas atitudes, precisamos de alguns passos. E o primeiro é exercer a nossa autoridade diante de desafios. Muitos desafios se apresentam a nós dia após dia. Então, se eu quero vencer sobre o medo, se eu quero ter conquista sobre o medo, eu preciso exercer a autoridade de como igreja que o Senhor nos deu para diante desses desafios. Então veja, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Veja, quando a nação se viu frente a frente com uma situação difícil, Josafá, os seus exércitos, estava diante de uma situação que não tinha para onde correr. Não tinha a quem recorrer. E quando ele se vê nessa situação difícil, frente a frente com essa situação, uma situação de perigo, o que eles fazem? Josafá conclama todo o povo, convoca todo o povo para buscar a Deus com seriedade. Ele viu, ele sabia do perigo, ele sabia que a situação era difícil. E o que ele faz? Vamos para a oração, vamos buscar a Deus. Veja que o rei, ele levou a situação diante de Deus. E isso não tem que ser diferente conosco. Em qualquer situação, em momentos difíceis. Porque muitas vezes nós tentamos resolver algo, ou fazer algo, que foge à nossa alçada, foge ao nosso domínio. E nessa hora nós devemos entregar às mãos de Deus. Veja, o rei levou a situação diante de Deus, e ali eles reconheceram que somente Deus podia livrar eles daquela situação. Às vezes a pessoa bate cabeça, às vezes a pessoa fica tentando. Não, que eu conheço fulano, que cicrano vai me ajudar. Que o Beltrano me prometeu. Confie em Deus, espera em Deus. Veja, Josafá e o povo ali em oração, eles confessaram total dependência de Deus para alcançar aquele livramento, para alcançar a vitória. Eles estavam com medo. Numa situação dessa, qualquer um teria medo. Eles iam lutar com exércitos poderosos. Queridos, diante de situações difíceis, como essa que estamos passando, toda a terra, todas as nações, todos nós, esse não é um privilégio de poucas pessoas, não, todos estamos passando por situações difíceis, mas há um Deus, nós temos um Deus em que podemos confiar, e nesses momentos, sabe, a gente tem que usar de autoridade. Se você conhece a palavra, você tem que usar a palavra, autoridade, para conquistarmos a vitória definitiva sobre o medo. Nós precisamos também vencer todas as lembranças de derrotas do passado. No passado, já tivemos muitas decepções. No passado, já tivemos algumas derrotas, sim. No passado, já tivemos tantas coisas. Mas se eu quero avançar, se eu quero conquistar algo novo, se eu quero vencer, eu preciso esquecer, eu preciso vencer, sabe, essas lembranças, dessas derrotas, dessas decepções. Isso tem que ficar lá atrás. Veja, Filipenses capítulo 3, versículo 3, 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Veja o que Paulo diz aqui. Paulo, ele tinha muitas razões para esquecer o passado. A vida dele, antes de Jesus, não era referência de nada.
Paulo fez atrocidades. Paulo destruiu igrejas, matou cristãos. Então ele não tinha orgulho disso. Era algo que ele queria esquecer. Era um momento da vida dele, foi um tempo na vida dele que era derrota. E ele diz: olha, eu esqueço. Aquilo que passou fica lá atrás. Eu tenho um alvo e eu preciso prosseguir. Veja, ele diz, sabe, eu esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando. Porque se eu começar a olhar para trás, eu não vou avançar. Você não vai chegar a lugar algum. E saiba, queridos, a vida pode até ser entendida retrospectivamente. Para eu entender a minha vida hoje, muitas vezes eu tenho que sim olhar lá atrás. A vida pode até ser entendida retrospectivamente, mas ela precisa ser vivida prospectivamente. Para frente, prospectar para frente. Eu devo olhar para trás, só para não cometer os mesmos erros, as mesmas falhas. Mas eu preciso prosseguir. Paulo diz: eu avanço, eu prossigo. Veja, querido, para que você tenha êxito e vitórias na vida, você precisa estar disposto a largar parte da sua vida anterior. Você precisa estar disposto, sabe, a abandonar coisas, partes da sua vida, do passado. Veja, quanto mais você olhar para trás, menos verá o que está à sua frente. Isso é fato. Tem pessoas que estão vivendo hoje com o coração e o pensamento lá atrás. Ah, o que fizeram comigo. Ah, o que aprontaram comigo. Ah, eu sou um coitadinho. Ai, 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 ai. Então, sabe, pessoas que estão vivendo hoje, mas com o coração lá atrás, com os pensamentos lá atrás. Eu sempre digo isso na igreja. Não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Isso hoje é mais importante. Saiba, queridos, quanto mais você olha para trás, menos você verá o que está à sua frente. Daniel Michan, ele diz: mantenha os olhos na estrada e use o retrovisor somente para evitar problemas. Mantenha os olhos na estrada. Paulo diz: eu prossigo, eu avanço. Mantenha os olhos na estrada. Use o retrovisor somente para evitar problemas. Como que nós usamos o retrovisor do nosso carro? Numa ultrapassagem, a ver quem vem do lado, não é isso? Como é que está lá atrás? Só isso. Mas a gente dirige o nosso carro olhando para frente. Porque se eu dirigir o meu carro com o olho no retrovisor, eu vou me acabar lá na frente. Vai sobrar nada. O retrovisor é muito, muito rápido. Você olhou e... Não é assim que usamos o retrovisor? Por isso que Daniel Michan, ele diz isso, né? Mantenha os olhos na estrada. Você tem um caminho a prosseguir. Você tem um alvo. Você precisa ter um alvo. Você precisa, né? Ter um propósito na sua vida. E se você começar a olhar lá para trás, o que fizeram, o que deixaram de fazer. Ah, mas você não sabe o que fiz. Deixa o passado no passado. Saiba, queridos, seu futuro contém mais felicidade que qualquer passado do qual você consiga se lembrar. Pode crer nisso. Pode acreditar nisso. O seu futuro, sabe, contém mais felicidade que qualquer passado do qual você consiga se lembrar. Bola para frente. É para frente que se anda. A gente não é caranguejo, né? Então, nós não podemos permitir jamais
que os erros do passado se tornem monumentos em nossas vidas. E tem pessoas que parece que criam um monumento e fica ali e bota na estante de casa. Então a gente não pode deixar que os erros do passado se tornem monumentos em nossas vidas. O passado tem que ser cremado, não embalsamado. Taca fogo, queimou, acabou. Ah, pastor, mas é difícil, né? É difícil, a gente sabe disso, Deus também sabe disso. Mas não é impossível. Passado é passado. Tem um ditado do mundo que diz que águas passadas não move moinho, não move. Passou. É daqui para frente. E é você que decide como vai ser a minha vida a partir disso. Eu quero fazer como Paulo, esquecer e prosseguir. Então é você que faz a sua vida, dá certo ou errado. Amém, querido? Veja, o passado ele tem que ser cremado, não embalsamado, independente se ele foi bom ou ruim. A palavra de Deus nos ensina a trazermos a lembranças coisas boas, né? Aquilo que dá esperança. Aquilo que é ruim, a gente deve esquecer. Mas aquilo que foi bom ou ruim, passou. Tem pessoas saudosistas, né? Que ficam, bom era no passado. Como era bom naquele tempo. Era bom, mas passou. Olha, no passado foi uma miséria, foi uma desgraça. Também já passou. O passado tem que ser cremado, não embalsamado. Tenha sido ele bom ou ruim. Se queremos conquistar definitivamente vitória sobre o medo em nossas vidas, então, querido, nós precisamos vencer todas as lembranças de derrota do passado. Todas. Se você ficar se lembrando das derrotas, das decepções, das frustrações, tu não vai sair do lugar, tu não vai chegar a lugar algum. Shakespeare, eu sempre digo isso, ele diz que a pessoa que guarda mágoa e rancor no coração, é como se estivesse bebendo um copo de veneno e esperasse que a outra morresse. Eu não gosto de Mariquinha. Eu não gosto de João. E eu estou com mágoa, eu estou com rancor no meu coração, e aquilo está me consumindo, e eu estou bebendo um copo de veneno. Mariquinha e João nem sabem que eu tenho essa mágoa, esse rancor. Porque quem está morrendo sou eu. Ela está comendo, bebendo, dormindo, passeando, namorando, e é eu que estou com a mágoa e rancor que estou morrendo. Então ele diz isso. A pessoa que tem mágoa e rancor no coração, é como se estivesse bebendo um copo de veneno, esperando que a outra venha morrer. Quem vai morrer é você, filho. Tira essa mágoa, tira esse rancor. Não vai te levar a lugar nenhum. Vai te matar. Então veja, querido, porque nós precisamos vencer todas as lembranças de derrotas do passado. O passado, ele deve ficar no passado. Por isso que o nome é passado. E creia, querido, o que ficou para trás é insignificante se comparado com o que está por vir. Creia nisso. O que ficou para trás é insignificante se for comparar com aquilo que está para vir na sua vida. De bom. Creia nisso. Esquece. Para conquistarmos a vitória definitiva sobre o medo, nós precisamos buscar a paz de Jesus para enfrentar o desconhecido. Veja, essa noite você está tendo dicas que funcionam. Se eu quero vencer o medo, se eu quero conquistar, né, e ter vitória sobre o medo, eu preciso buscar a paz em Jesus, nas Escrituras, na palavra, para enfrentar aquilo que eu desconheço. Tem muitas coisas que a gente fica atônitos, né? Fica bom de onde veio isso? Por que isso?
Mas se eu tenho paz no meu coração, se eu tenho confiança no Deus que eu sirvo, fique tranquilo. Mateus 14, 26 diz: os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Saiba, queridos, o medo ele destrói a fé. O medo ele se torna o maior obstáculo à confiança e obediência a Deus. O medo. O medo destrói a fé de qualquer pessoa. Como eu disse de início, o medo ele faz parte da nossa vida. Mas o medo exagerado, não. O medo a ponto de se trancar, de querer se pânico. Então o medo, ele destrói a fé. Ele se torna o maior obstáculo à confiança e à obediência a Deus. Quando os discípulos viram Jesus vindo sobre as águas, eles gritaram: é um fantasma. E a Bíblia diz que eles ficaram tomados de medo e gritaram. Veja, querido, porque isso mostra o quanto eles ainda estavam presos às superstições dos seus antepassados. Quando você era pequeno, quando nós éramos pequenos, lembra? Que as pessoas dizem: olha, o bicho-papão vai pegar. Tem fantasma. Eu creio que esses discípulos, eles foram criados nessa cultura, nesse clima. E eles ainda, quando eles veem Jesus vindo sobre o mar, eles mostram o quanto eles estavam ainda presos àquelas superstições, aqueles medos infundados. E eles dizem: é um fantasma. Mas o interessante que eu tiro dessa lição aqui, eu tiro desse texto, é que Pedro, quando ele constata que é Jesus sobre as águas, quando Jesus chega perto e diz: não precisa ter medo, sou eu. E quando ele constata isso, veja que ele não pede a Jesus uma promessa. Por exemplo: Senhor, me promete que eu não vou afundar. Senhor, me promete que nós não vamos morrer. Promete que nada vai acontecer de ruim conosco. Essa situação não vai nos prejudicar. Não, ele não pede isso ao Jesus. Ele não ora falando isso com Jesus. Veja que Pedro, ao invés de pedir uma promessa, ou de promessa, ele pede uma ordem específica. E foi isso que me chamou a atenção. Ele fala com Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir até aí. Se és tu, me dê ordem para eu ir aí. Veja que ele pede uma ordem, ao invés de promessas. Veja que ele não pede garantias. Ele pede oportunidade. Senhor, me dá a oportunidade de caminhar sobre as águas. Senhor, me dá a oportunidade de ir até onde tu estás. Ele não pede promessa, não pede garantia de vida. Ele pede oportunidade. E eu fiquei pensando, querido, quantas oportunidades temos hoje de estar com o Senhor, não é verdade? Quantas oportunidades hoje nós temos de servir ao Senhor, de estar na casa do Senhor, mas temos negligenciado esta oportunidade de servir a esse Deus maravilhoso. Quantas oportunidades têm sido nos dadas? Quantas oportunidades temos jogado fora, negligenciado? Isaías 55, 6 diz: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Ontem na mensagem, e cá para nós, que culto maravilhoso, os 3 cultos que tivemos ontem, que presença de Deus maravilhosa, a gente poder participar, ter essa comunhão, né, de participar da ceia, que bênção. E num dos trechos da mensagem foi falado exatamente isso: as pessoas querem Deus,
As pessoas querem buscar Deus. As pessoas dizem, e Deus abençoe a minha casa, abençoe a minha vida. Isso é muito bom. As pessoas querem estar com Deus. Querem proteção para suas vidas, para suas famílias, para a sua casa. Elas só não querem se limpar da sujeira do mundo. Elas só não querem consertar as suas vidas. Mas elas querem Deus. Mas do jeito delas. E da forma como elas acham que é certo. Então veja, querido, porque quantas oportunidades temos hoje que amanhã não teremos. A palavra de Deus em Isaías 55 é muito clara. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser achado, ser encontrado. Porque vai ter dias. Veja, ficamos 4 meses. Que desespero. As pessoas queriam estar na igreja. Poxa, não vai ter que... Não tem. A gente tem que obedecer às autoridades. E as pessoas, aqueles que não tinham tempo para Deus e começaram a buscar, não tem culto. Como é que vai ser? Né? Apareceu tempo. Aqueles que não tinham tempo, começou a sobrar tempo. Mas eu já estou vendo que está voltando tudo ao normal de novo. As pessoas estão indo para suas vidas, né? Aquelas que tinham tendência ao pecado estão voltando para o pecado. Está lá, muitos nem voltaram, né? Aqueles que está lá já estava meio barro, meio tijolo, já virou areia, já virou barro mesmo. E as pessoas estão voltando ao normal. E já estão se esquecendo de Deus novamente. Não estão ligando muito. E a palavra de Deus é muito clara. Busque enquanto Ele pode ser encontrado. Deus sempre vai estar onde você o tem colocado. Quando você precisar dEle, Ele vai estar exatamente onde você o tem colocado. Então veja, querido, porque o medo, ele faz as pessoas desobedecerem ao chamado do seu Senhor. O medo. Perguntaram certa vez a um idoso, chegaram para ele e perguntaram, o que roubara dele a alegria nesta vida? Estava ali sentadinho e disse, o que roubou do Senhor a alegria desta vida, nesta vida? E ele respondeu, coisas que nunca aconteceram. O que roubara a alegria dele nesta vida foram coisas que nunca aconteceram. O medo fez isso. Medo é fé ao avesso. Para conquistarmos a vitória sobre o medo, nós precisamos buscar a paz de Jesus para enfrentar o desconhecido. E essa paz está em Cristo. Coisas que fogem à nossa alçada, fogem ao nosso entendimento. Nós precisamos buscar esta paz. Isaías 26, versículo 3 diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Querido, se eu tenho um propósito na minha vida, e se eu confio em Deus, meu coração tem paz. Se eu tenho um propósito na minha vida, e eu confio em Deus, eu tenho paz. Deus me dá essa paz. E eu te pergunto esta noite, até onde vai a tua confiança em Deus? Até onde vai a tua confiança em Deus? As atitudes, as tuas atitudes, mostrará isso. Se preocupe não. As tuas atitudes vai revelar isso. Até onde está a sua confiança em Deus? Saiba, queridos, quando conquistamos a vitória sobre o medo, nós passamos a viver o Salmo 27. Quando conquistamos a vitória sobre o medo, o Salmo 27 se torna uma realidade na nossa vida. O Salmo 27 diz no capítulo 27, versículo 1 e versículo 5 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida.
a quem temerei? Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Quando eu conquisto a vitória sobre o medo, eu vivo este salmo na minha vida. No amor não existe medo. A palavra de Deus diz: Jesus é o amor. Nele estamos guardados, nele estamos protegidos. E que esta noite, que todo espírito de medo, todo espírito de tormenta, sabe, querido, que advém desse espírito, seja imobilizado da sua vida, seja imobilizado das nossas vidas, que caia por terra em nome de Jesus. Quando algemas e correntes do medo vierem sobre as nossas vidas, elas irão cair, porque a nossa confiança está em alguém que é muito mais forte do que o medo, Jesus. Amém, querido? E que você seja livre para avançar, que você seja livre para conquistar aquilo que Deus já determinou para você, que você seja livre para ser abençoado. Lance fora todo medo, confie no amor. Jesus é amor. Amém? Eu quero fazer uma oração por você. Eu creio que tem pessoas, como eu disse de início, o medo ele faz parte da nossa vida. Não existe aquela pessoa que diz: eu não tenho medo de nada. Tem pessoas que têm medo de barata, tem pessoas que têm medo de lagartixa, né? Os medos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Mas o medo que eu tratei esta noite, o medo que eu estou falando esta noite, é um pânico. Aquele medo que clausura a pessoa, que deixa a pessoa acuada. Esse medo não vem de Deus. João diz que o medo ele traz tormenta. E se você está atormentado pelo medo, saiba que esse medo não vem de Deus. Porque Deus é paz. Deus traz segurança. Eu quero orar pela sua vida, para que você seja livre, você seja liberto desse medo. Não totalmente do medo, que você tenha medos corriqueiros, porque eles fazem parte, mas não esse espírito que tem assolado a terra. Amém, queridos? Pai, eu quero te agradecer esta noite. Senhor, eu quero te pedir que a minha voz alcance esta vida, este lar, que está ligado, nos ouvindo esta noite. Deus, se há um espírito de pânico, um espírito de medo exagerado na vida dessa pessoa, no lar dessa pessoa, na família desta pessoa, Pai, eu quero em nome de Jesus imobilizar a ação desse espírito. E eu quero declarar a liberdade, Senhor. Eu quero declarar que esta pessoa é livre para avançar naquilo que Tu já conquistou para ela. Deus, em nome de Jesus, toma a mente e o coração desta pessoa. E que esta noite ela seja livre, Deus maravilhoso, de todos os pânicos, todos os espíritos que vêm do inferno, para acorrentar e cativar esta pessoa, tornar ela cativa. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu libero a Tua bênção sobre este coração, libero a Tua bênção sobre esta pessoa, sobre este lar, sobre o espírito desta pessoa, e que ela seja livre para Te adorar. Deus, que ela seja livre para Te glorificar. Eu abençoo este lar, eu abençoo esta vida, e eu declaro a liberdade, a libertação, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que você possa viver esta palavra, que você possa crer que você tem um Deus que quebrou todas as correntes. Jesus veio para libertar, né? O Senhor veio para nos salvar, libertar. Então nós somos livres, né? Não temos que estarmos acorrentados novamente, não temos que estar em cativeiro novamente. O medo ele faz parte, não esse medo que tem apavorado a terra, apavorado as nações. Nós temos um Deus que está acima de tudo isso, e nós confiamos nele. Amém?
Uma boa noite para você, que Deus te abençoe e que você seja livre e viva essa liberdade em Cristo, amém? Um beijo no seu coração, amém. Teus planos para